Atos, capítulo 8, versículo 38, que diz o seguinte: E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Por que vocês não vieram antes? Esse é o tema da mensagem. Em outubro de 1857, Hudson Taylor, missionário inglês, começou o seu ministério em Ningpo, na China, e levou a Cristo o Senhor Ni. Esse homem encheu-se de alegria e quis logo compartilhar a sua fé com outras pessoas, com seus compatriotas chineses. Certo dia, o senhor Ni perguntou ao missionário há quanto tempo o povo da Inglaterra sabia dessas boas novas. Taylor reconheceu que a Inglaterra tinha conhecimento do Evangelho havia muitos séculos. E então, o senhor Ni, o convertido senhor Ni, baixa a cabeça e faz a seguinte indagação: meu pai morreu buscando a verdade. Por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram antes? Essa é a meditação para nós nessa noite. E o texto que nós lemos é um desfecho de alguém que possuía uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. De alguém que, além de ser cheio, de estar cheio do Espírito Santo de Deus, também era alguém que tinha intimidade. Por ter intimidade, ouvia com clareza, com nitidez a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, estava pronto a obedecer. Obviamente eu estou falando de Filipe. Até então o diácono, que depois começou a ser chamado de evangelista. Filipe não foi apenas um pregador fiel, como nós acabamos de dizer agora, mas também um discípulo obediente no seu ministério pessoal. Após ganhar muitas almas, após virar Samaria de cabeça para cima, melhor dizendo, vou melhorar o que eu disse, após ser um instrumento do Espírito Santo de Deus, para virar Samaria de cabeça para cima, que vinha sendo dominada por espíritos imundos através de um suposto mágico. Filipe, ele obedece à voz de Deus, dizendo: vai para o deserto. Vai para o deserto. E o final da história foi esse que a gente acabou de ler aqui. Isso aqui foi um retrato da obediência dele. Isso aqui foi um retrato foi uma amostra para nós de que o Espírito Santo não trabalha engessado. Se a gente, por exemplo, dá uma olhadinha aqui a partir do versículo 9, a gente vê Filipe chegando a Samaria e pregando o Evangelho. E ali, por pregar o Evangelho, por manifestar os sinais, muitas almas começam a ser libertas
do império das trevas. E a obra que estava sendo feita ali era uma obra linda, maravilhosa, naquela cidade de Samaria. E ele pregou e ganhou muitas almas ali. Até que o Espírito Santo... mas a Bíblia está dizendo que foi um anjo. Sim, mas o anjo recebe ordem de alguém. E de quem ele obedece ordens? Do Senhor, de Deus. E um anjo disse a ele, olha, vai para o deserto. Vai para o deserto. Versículo 26 diz assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E eu gostaria de compartilhar com a amada igreja o que é que nós podemos aprender com o exemplo desse varão valoroso. Qual a lição que esse trecho ou esse texto deixa para nós? Qual a lição que esses versículos aqui, nesse capítulo 8 do ministério de Filipe, deixam para nós? Em primeiro lugar, é preciso estar disposto a obedecer à voz de Deus. Se a gente quer um desfecho semelhante ao que Filipe teve, e nisso dizendo respeito à questão do desfecho do versículo 38, que foi uma alma resgatada naquele momento, do eunuco. Se a gente quer ser instrumento de Deus, a primeira coisa é estarmos dispostos a obedecer. Obviamente, Filipe já estava cheio do poder de Deus. Obviamente, ele já vinha, por exemplo, nos versículos anteriores, como eu falei, em Samaria, por exemplo, ele ganhou muitas almas. Mas nesse contexto aqui, diretamente, foi apenas uma alma. Diretamente. O texto mostra apenas uma alma. Em primeiro lugar, é preciso estar disposto a obedecer à voz de Deus. Como nós já lemos, o anjo fala com Filipe, manda ele se levantar, e ele ia ao lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O que sugere a palavra deserto? Lugar de escassez. Lugar inóspito. Lugar de dificuldades. Primeiro, Filipe estava numa cidade, onde muito provavelmente ele tinha alguns recursos necessários ali para a sua sobrevivência, para o seu ir e vir. Mas agora, o Senhor manda que ele vá para um lugar deserto. Para um lugar que estava deserto. E ele, sem pestanejar, e ele sem titubear, ele vai. Versículo 27 declara, e levantou-se e foi. Ele não perguntou, Senhor, qual é a minha missão? Não, Deus falou, ele se levantou e foi. Veja a disposição de alguém cheio do Espírito Santo. Veja a disposição de alguém que já compreendeu o seu chamado. Veja a disposição de alguém que quer continuar sendo instrumento de Deus. Ele poderia muito bem dizer, Senhor, peraí, vou descansar um pouquinho agora, porque uma alminha, uma pessoa só. É isso. Olha a ordem que a gente colocou Samaria. Estava em desordem. Veja o que aconteceu com a cidade. Não, ele nem olhou para isso. Porque ele entendia que o poder não era dele, era de Deus. Ele era apenas o canal. E prontamente ele se levantou e foi. Prontamente ele se levanta e vai. E isso sugere para mim e para você, irmãos, o nosso papel como verdadeiros discípulos de Cristo.
embora isso aconteça de forma muito rara, pouquíssimos trazem visitantes, né, conhecidos seus para cá. Mas o nosso maior papel, irmãos, é sair daqui e ir lá para o deserto. O nosso maior papel é sair daqui em obediência à palavra que já foi liberada. Normalmente, em culto de missões, as pessoas ficam orando, e não que orar seja errado, tá, irmãos? Pedindo, Senhor, qual é o teu chamado para a minha vida? Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu estou esperando de Deus a resposta já foi dada. E de pregar o evangelho. E de pregar. A missão já foi dada. O que compete a nós agora é nos levantarmos e obedecermos. E tem muita gente, Senhor, qual é a minha missão? Senhor, o que eu tenho que fazer? Ei, acorda, desperta, levanta-te e vai para o deserto. Há momento para tudo. O momento agora é de estar aqui se alimentando. Mas o quanto nós temos nos alimentado? Será que nós temos queimado, entre aspas, essa gordura que temos adquirido com os alimentos que temos recebido aqui? Será que nós temos ido ao deserto? Porque é assim que representa o mundo lá fora. O Espírito falou, vai, e ele foi. Ele foi para o deserto. Foi para um lugar onde, figuradamente falando, não era um ambiente cristão, não era um ambiente de igreja. Não era um ambiente como esse aqui, onde todos nós damos uma paz do Senhor para o outro. Mas não, ele precisou ir até locais, ou melhor dizendo, ele precisou ir até um local onde não havia igreja. Mas ele estava ali como representante do reino dos céus, em obediência ao Senhor. Primeiro a frase que foi dita a ele no versículo 26, levanta-te e vai. Ele se levantou e foi. Versículo 26 fala isso, levanta-te e vai. Versículo 27 mostra ele se levantando e indo. E indo até o deserto, ainda é dada uma outra instrução para ele. Estava passando um superintendente, um mordomo-mor, etíope, da rainha dos etíopes. E o Espírito Santo fala para ele, achega-te e ajunta-te a esse carro. E o que ele faz? Rapidamente ele dá aquela corridinha e se achega junto daquele carro. Versículo 29 fala sobre isso. Versículo 30 fala que ele correu e correu e encostou ali no carro. E enquanto o carro está voltando para a sua cidade, lá para Etiópia, ele ouve, até porque era costume antigo, da antiguidade, as pessoas elas liam em voz alta. Era um costume. E ali ele ouve esse homem, esse eunuco, lendo Isaías capítulo 53. Em primeiro lugar, preciso estar disposto a ouvir, melhor, a obedecer a voz de Deus. Em segundo lugar, uma outra lição que eu tenho, é preciso ir lá fora, onde estão os pecadores, para levarmos a Jesus. Nem sempre convidar para a igreja vai dar jeito. Eu não estou dizendo isso para desencorajar você a convidar alguém para vir ao culto, não. Mas a nossa missão é levantar-se e ir. Assim como Filipe ouviu a voz e prontamente obedeceu, consciente de que a obra quem iria fazer
por meio dele, através dele, não era ele mesmo, mas aquele que o havia comissionado. Da mesma forma conosco, irmãos. A ordem já foi dada, a missão já foi dada. Compete a nós obedecermos e compreendermos que quem vai fazer a obra através de nós, por meio de nós, foi quem nos enviou, foi quem nos comissionou, ou seja, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Não vem de mim, não é para mim, é para Ele, é para a honra e para a glória dEle. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi para me resgatar. Mas uma vez que eu já fui resgatado, existem vários outros e outras que também precisam desse resgate, como um dia eu entendi que precisava e clamei por esse resgate. Compete a mim, compete a você obedecer. Compete a mim e a você obedecer. Voltando no versículo 26, segundo lugar, é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão, para levá-los a Jesus. Qual tem sido a sua disposição para fazer isso? Qual tem sido a minha disposição para fazer isso? Pelo menos você já começou nesse processo? Como nós falamos no domingo passado, há um processo semelhante à gestação. Nós comentamos sobre isso no domingo passado. Quem não esteve aqui. Primeiro, nós precisamos gerar essas pessoas em oração. Você pelo menos já começou a fazer isso? Já existem pessoas que são alvos, que têm sido alvos da sua intercessão. Já existem pessoas a quem o Espírito Santo fez passar por você e você se compadeceu delas e falou, nossa, eu tenho o dever de interceder por elas até que elas sejam geradas em Cristo. Já está acontecendo isso com você? Ou você continua tocando a sua vida normalmente, como se o inferno não existisse, como se um dia nós não haveremos de prestar contas com Deus da nossa missão? Como é que você e eu temos nos comportado mediante a tão nobre chamado? Como, de que forma nós temos nos comportado, amados irmãos? Ou será que a gente está tão confortável? Assim como a própria igreja de Atos estava. E o que aconteceu aqui, por exemplo, em Samaria, o que aconteceu aqui logo em seguida, em tantas outras situações, foram em decorrência desse conforto. Eles estavam muito confortáveis, sabe onde? Em Jerusalém. Aí Deus falou assim, bem, eu já emiti a ordem. Agora eu vou dar uma ajudinha para eles obedecerem. E aí, Saulo começa a ser instrumento de Deus para sacudir a igreja de Jerusalém, trazendo perseguição no meio da igreja. E aí, os discípulos se dispersam. E nessa dispersão, eles não vão calados. Eles começam a sair de Jerusalém, com exceção dos apóstolos que permaneceram. Eles começam a sair, mas eles saem pregando a palavra. E Filipe é a evidência de um desses que saíram de Jerusalém por conta da perseguição e saíram pregando a palavra. E começaram a fazer aquilo que lhes competia fazer. Será que a gente vai ter que esperar acontecer isso? Será? Ou será que a gente já desperta logo? Dobra os joelhos no chão e começa a pedir misericórdia ao Senhor pelas nossas vidas, e a gente começa a se encher. Porque a urgência nisso tudo, irmãos, a urgência. Imagina se Filipe para questionar a Deus. Pensa comigo.
Veja aqui a narrativa do texto. Ele recebe a ordem. E o que o texto sugere? Que ele recebe a ordem, imediatamente, no momento que ele recebeu a ordem, ele se levantou e foi. E enquanto ele estava indo, o anjo falou, chega naquele carro lá. E ele correu. Olha só, ele correu para chegar no carro. Imagina se ele para 30 minutinhos para questionar. Espera aí, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Espera aí, Senhor, vamos lá. Lá é deserto. Será que vai ter algum lugar para eu fazer um lanchinho, para descansar minha cabeça, para dormir? Não, ele não questionou. Ele prontamente foi, confiando na providência divina. Ele só queria obedecer. Ele só queria obedecer. Ele tinha conhecimento, irmãos. Ele tinha conhecimento do que está escrito em Lucas, no capítulo 15, versículo 7, que diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele tinha essa consciência. Ele tinha consciência da urgência do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Por isso ele se apressou e foi. Ele estava despertado para essa consciência. E quanto a mim, e quanto a você, nós estamos com essa consciência viva na nossa alma? Será que há inquietude na nossa alma por conta dos nossos vizinhos, das pessoas que nos cercam, das pessoas que passam por nós na rua, daqueles que sentam no nosso lugar no ônibus ou que pegam o mesmo ônibus que a gente no trabalho? Será que há esse despertamento? Será que a gente tem essa mesma consciência que Hudson Taylor e toda a Inglaterra possuíam? Dessa graça de Deus? Se a gente tem, irmãos, por que a gente não está indo? Se a gente tem, por que não há uma preocupação maior em ir? Por que não há? Ou então não tem. Ou então não está tão claro para nós. O que está acontecendo? A gente precisa sair. A gente precisa ir até eles. Não adianta fazer como um passarinho, novinho no ninho, ficar com o biquinho aberto, Senhor, vem, envia, Senhor, envia. Não, eu tenho que ir, você tem que ir. Porque é ordem de quem? Minha? Não. É ordem de quem nos deu a vida e vida eterna. É ordem do nosso próprio Deus. Ele nos comissionou. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim está escrito. Outrora eu estava em trevas, outrora você estava em trevas, mas agora nós estamos na luz, se é que estamos na luz. E como pessoas que estão na luz, a gente sabe quão tenebroso e perigoso, eternamente perigoso, é viver nas trevas. Porque se essas pessoas que estão nas trevas morrem hoje, elas vão permanecer nas trevas pelo resto da eternidade. Pelo resto da eternidade. Por isso que Filipe se apressou. Ele tinha viva essa consciência que nós não temos. Não temos. Ele tinha viva no seu coração essa consciência de que era urgente, de que a pregação do Evangelho, regada com lágrimas, com oração, com obediência ao Espírito Santo, com a plenitude do Espírito Santo, era urgente naquela época. E agora? Muito mais. Se naquela época ele já entendia a urgência, irmãos, que dirá hoje em dia, com essa tal chamada globalização, muito mais gente perdida há. E o que é que nós estamos fazendo?
O que é que nós estamos fazendo e como é que nós estamos nos comportando? Será que a gente está esperando que um anjo vá lá e pregue? Tem algo que o anjo nunca experimentou, que você e eu já experimentamos. Você sabia disso? Os anjos não sabem o que é graça. Eles não foram salvos por meio da graça. Eles não sabem, eles não têm essa experiência. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, e você tem. Por isso que a prerrogativa, ou seja, por isso que o privilégio de pregar o evangelho não é dos anjos, é da igreja. Porque Jesus não derramou sangue por anjo. Jesus derramou sangue por mim e por você. Louvado seja Deus. Então nós sabemos, na prática, o que é ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. A gente sabe, a gente tem essa experiência, a gente tem essa alegria entranhada em nós, na nossa alma. Então a gente precisa ir de posse dessa alegria, dessa transformação que aconteceu conosco. Nós precisamos ir em obediência, regozijando, obedecendo a voz do Senhor. A gente precisa ir de forma urgente. É para ontem. Não, eu vou. Sim, a gente tem que orar bastante. A gente precisa jejuar. Ei, mas é para ontem. É para ontem. Olha o mundo como está. É para ontem. Olha ao nosso redor. É para ontem. É para ontem. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então vale a pena chorar, vale a pena jejuar, vale a pena sentir dores de parto por uma alma. Por uma alma. Uma alma sequer, uma alma. Filipe entendia isso perfeitamente, estava vivo no coração dele. Em primeiro lugar, estava disposto a obedecer a voz de Deus. Em segundo lugar, ele entendeu que era preciso ir. Mas ir fazendo o quê? Contando história? Ir fazendo o quê? Contando as minhas experiências de vida? Não. Em terceiro lugar, o que Filipe fez? Depois que ele encostou naquele carro e ouviu o eunuco lendo Isaías 53. É preciso elucidar, é preciso explicar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e não a minha experiência, e não a sua experiência. Porque não é a minha experiência que salva. O que salva é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Não foi a experiência que eu tive, não foi a experiência que você teve. A experiência que eu tive, que você teve, pode ser deixada para um outro momento. Talvez num discipulado. Agora, para sair, o que é suficiente é a poderosa palavra. Ela é mais do que suficiente para fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Se aquela alma estiver faminta e sedenta, assim como estava a desse homem eunuco. Porque também o Espírito Santo deu um presente para Filipe. Embora ele tenha ido para o deserto se encontrar com esse eunuco, já havia uma fome e sede desse homem por conhecer mais de Deus. E olha só que coisa interessante. Você sabia que nas nossas orações pelas almas, a gente pode orar pedindo: Senhor, coloca alguém que está com fome e sede da verdade. Porque hoje tem muita distorção. Por que as
pessoas não creem? Por que as pessoas zombam? Porque hoje em dia tem tudo, menos o Evangelho. Tudo, menos o Evangelho. Tem um monte de coisas com cara de Evangelho, mas que não é o Evangelho. E aí, Deus conta com os seus, que são de verdade, para pregar o quê? O Evangelho. O poderoso Evangelho. Porque existe, irmãos, por mais que não pareça, existe no meio daquelas pessoas que estão lá no deserto, lá fora, fome e sede. E sabe como eles têm tentado saciar isso? Você sabe. Drogas, pornografia, homossexualismo, bebedeira, dinheiro ilícito, com um monte de coisas, relacionamentos ilícitos, são um monte de situações que eles vão tentando preencher, porque existe uma fome e uma sede, e o Senhor quer usar a mim e a você para dizer para ele, a sede que está na sua alma é por Cristo. 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 Já pensou Deus te enviar para algum lugar? Ou para alguém, Deus te direcionar para alguém? E você começar a destrinchar a vida daquela pessoa ali. E você ir direto no foco. O Espírito Santo faz isso. Ele faz isso. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, Senhor, direciona. Quem o Senhor quer? Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero ir no teu nome. Porque eu sei que o poder não é meu, a palavra não é minha, a obra não é minha, a obra é sua. Mas eu quero ser esse canal, Pai, sem interferência, que vai glorificar o teu nome, Senhor. Que vai glorificar o teu nome, Senhor. Versículo 12, volta um pouquinho, versículo 12. Do mesmo capítulo 8 de Atos. Como eu disse aqui, terceiro ponto, é preciso explicar a palavra, não a nossa experiência. Versículo 12 diz assim, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca da sua experiência pessoal, é isso que está dizendo o texto? Não. O texto está dizendo assim, ó, mas como crescem em Filipe, isso lá em Samaria, tá, irmãos? Que lhes pregava acerca do reino de Deus. Reino de Deus. Um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Um reino eterno que nunca terá fim. Filipe estava falando desse reino aqui, ó, que nunca vai se acabar. Um reino que não tem corrupção, um reino que não vai entrar pecado, que não vai entrar nada que macule esse lugar. É desse reino que Filipe estava falando. E onde está registrado isso? Na santa e poderosa palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. E do nome que está acima de todo nome. Qual é o nome? E do nome de Jesus Cristo, o Evangelho vivo. Se batizavam, tanto homens como mulheres. Isso aconteceu, sabe onde? Lá em Samaria. No entanto, no deserto, a mesma coisa acontece, porque o Espírito que agia sobre Filipe era o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando a falar das experiências pessoais, é isso que está escrito? Não. E abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a quem? Jesus, o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que leva para o céu, aquele que transforma a vida. Aleluia, aleluia. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água,
que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que desfecho lindo. Olha o que a obediência faz. Olha o que a plenitude do Espírito de Deus faz na vida de alguém. Unida à obediência, unida ao conhecimento da palavra também. Não pode, a gente precisa conhecer a palavra. Olha todo esse conjunto. Olha o que é a disposição de alguém em obedecer. Filipe prega para ele, ensina para ele, fala para ele. É assim que o mundo está. Cheio de porquês, cheio de pré-conceitos a respeito de nós. Por quê? Muito escândalo. Muitas meias-verdades. Muita mentira. Muita mancha. Mas apesar disso tudo, o Senhor reservou para si aqueles que não se dobraram diante desse sistema mundano. E é com esses, e eu espero que sejamos nós, é com esses que o Senhor conta. É com esses, é comigo, é com você, que o Senhor conta para elucidar as dúvidas, para tirar da mente dessas pessoas os preconceitos que muitas circunstâncias ruins deixaram. Para tirar da mente, do coração dessas pessoas, a mácula que a religiosidade deixou. Fica imaginando o Filipe. E correu até lá. Talvez você não vai correr. Talvez você vai ter que dar ouvidos e ouvir afrontas. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai pegar aquelas afrontas e vai transformar aquilo. E no final das contas, aquela pessoa vai estar chorando, querendo conhecer a Jesus. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Você vê aqui que ao explicar a palavra e não a sua própria experiência, aquele homem que queria conhecer mais, ele reconhece a Jesus Cristo como seu Salvador, e é evidência. Foi a indagação dele. Aqui, água. O que impede que eu seja batizado? Queridos, ao longo do livro de Atos, a gente vê essa ordenança de Jesus como um importante compromisso daqueles que recebem a Cristo. A gente vê essa questão do batismo como um importantíssimo compromisso daqueles que se rendem a Cristo. E algo mais interessante, queridos, a gente fala, né, que o batismo é uma decisão pública, e de fato é, que nós queremos a Cristo. Embora o texto aqui fala apenas de Filipe e do eunuco, não foi algo particular, não. Não foi. Existia uma comitiva com esse homem. Existia uma comitiva com ele. A decisão dele teve várias testemunhas. Lembra que eu falei, agora há pouco, que a salvação direta foi só com ele? Versículo 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Sabe o que ele era? Uma espécie de ministro da fazenda da rainha
os etíopes. Olha o que o texto diz aqui, ó, mordomo mor. Não era só um mordomo, era um mordomo mor, superintendente. Era alguém de posição. E normalmente, pessoas de posição, como esse homem, elas não andavam sozinhas. Ele era uma autoridade governamental. Embora tenha ido a Jerusalém para adorar como um prosélito, é aquele que se converte ao judaísmo, ele foi a Jerusalém para adorar como um prosélito, não como um cristão. Mas voltando, o coração dele já voltou como? Aquecido. E por isso que no caminho ele estava lendo o livro de Isaías. Só que ele não estava sozinho, havia uma comitiva com ele, por ele ser alguém importante, civilmente importante. Então, quando ele fala com Filipe sobre a água, ele não está falando só com Filipe. Ele não chegou, Filipe. Aqui está a água. O que eu faço para ser batizado? Não! Ele falou para todo mundo ouvir. Ele quis testemunhar da alegria. Ele quis testemunhar daquilo que ele estava sentindo. E os seus súditos que estavam ali ouviram. E muito provavelmente, muitos deles tenham se convertido também. A Bíblia não fala. Mas muitos deles, provavelmente, através do testemunho de vida dele, se converteram também. Olha que exemplo. Que exemplo que até mesmo o eunuco dá para nós. Ele não ocultou a sua fé. Ele não ocultou a sua nova decisão. Ele queria que todos ficassem sabendo. Tanto é, 4, finalizando, a evidência para a conversão. Versículo 38. E mandou parar o carro. Ou seja, tinha alguém guiando o carro, não tinha? E não era ele. Ele mandou parar o carro. Lembra da comitiva que eu falei? Ele mandou para o carro. E ambos desceram a água. A comitiva dele não apenas ouviu da decisão dele, como foi testemunha ocular daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Essa é a evidência da conversão desse homem, por meio do ministério do evangelista Filipe. E amados, como eu falei, é importante dizer isso, não está na Bíblia. Mas alguns estudiosos entendem que na trajetória desse homem até a Etiópia, ele é o precursor de uma igreja nesse lugar. Tamanho foi o impacto da conversão dele, desse eunuco. Como eu falei, não está na palavra, mas alguns estudiosos entendem, tá, que essa atitude de obediência de Filipe, por isso que eu falei sobre conversão direta. Muito provavelmente esse homem ganhou as almas dessas pessoas que estavam com ele, e chegando lá, tanto ele quanto essas pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, começaram uma igreja nesse lugar. E aí, diante disso que nós falamos, qual é a atitude que a gente precisa ter? Lembrando da verídica história de Hudson Taylor, ao ser indagado pelo senhor Ni. E perguntou, maravilhado com tudo que ele estava vivendo, por que vocês não vieram antes?
Ah, mas não tem nenhum senhor Ni para me perguntar isso. Mas pode ter uma Dona Maria, um seu João. Pode ter um fulano de tal que quando você falar o evangelho, vai dizer, espera aí. Normalmente pergunta assim, mas você é de que igreja? Eu nunca ouvi dessa forma. Normalmente as pessoas perguntam assim. Poxa vida. Por que vocês não vieram antes para falar dessa forma? Meu filho morreu nas drogas. Por que você não veio antes? A minha prima padeceu na prostituição. O meu amigo padeceu, morreu em meio à corrupção. Por que você não veio antes e falou dessa forma aí? Por quê? Por que você demorou tanto para chegar? Eu estou recebendo isso com alegria, eu estou sentindo algo maravilhoso no meu coração. Mas por que você demorou tanto? Há quanto tempo você sabe disso? Há quanto tempo essa verdade está no seu coração? Há quanto tempo você recebeu essa ordem? Por que vocês não vieram aqui antes? Puxa vida, semana passada, a minha vozinha morreu, afundada na idolatria. E ela tinha uma raiva dos crentes por algumas coisas que aconteceram, mas isso que você está falando, eu sinto que isso é verdade, porque isso tocou meu coração. Por que vocês não vieram antes? Nossa. Aqueles jovens viviam uma vida muito imoral. Eu gostava tanto deles. Eu recebia Jesus. Eu passei pelas águas, mas por que vocês não fizeram isso antes? O problema é que a gente fica esperando pelos outros. Ah, mas tem muita igreja por aí, ok. Ah, mas tem gente que prega o evangelho por aí, o evangelho está sendo pregado. Ok. Mas eu não quero ser culpado pelo sangue de ninguém. Eu não quero prestar contas. Embora estejamos num país que seja livre, muita gente, mesmo em São Gonçalo, não conhece o evangelho. Eles podem conhecer outra coisa, mas o evangelho que salva. Muita gente conhece o evangelho do toma lá e dá cá. Muita gente conhece o Jesus Papai Noel. Muita gente conhece o Jesus cara legal, do paz e amor. Mas do Jesus Senhor, será que eles conhecem? E por que eles não conhecem? Porque ninguém apresentou para eles. Apresentaram um outro tipo de Jesus, criado na mente humana. Mas o Senhor está nos chamando para apresentar o Jesus daqui, ó, da palavra. O Jesus das Escrituras. O Jesus que liberta. O Jesus que transforma de dentro para fora. O Jesus que vai levar para o céu. O Jesus que, sabe, nos recebe como filho e que muda as nossas vestes. O Jesus que nos acolhe, que nos recebe, sem lançar em rosto, e nos apresenta diante do Pai.
que por causa dele, de Jesus, nos recebe como filho. Quer saber mais? Algo muito louco, sem pecado. Não é isso que diz a palavra? Romanos 8, por exemplo, que não há mais condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Imagina. Ué, não há. E quem faz isso? Deus. Quando nós somos justificados, quando cremos em Jesus. Você é louco ou não é, irmãos? Que amor é esse? É o amor de Deus. É um amor sobrenatural. É um amor que o mundo não pode dar, que o mundo não pode compreender. Será que a gente vai ouvir esse questionamento que o senhor Ni, no século passado, ou melhor, há 2 séculos atrás, fez para Hudson Taylor? Por que vocês não vieram antes? Se vocês já sabiam disso, por que vocês não vieram antes? Ou, quando chegar o dia do julgamento, será que eu vou me usar como exemplo, será que o meu vizinho, quando for condenado, vai se levantar? Ele não me avisou nada disso. Será que vai ser assim? Ou o Senhor vai dizer, você rejeitou, que ele foi até você? Será que seu colega de trabalho, no dia do julgamento dele, vai acusar você de omissão? Omissão é pecado. É crime. Ou seja, eu sabia, eu conhecia a verdade, eu guardei só para mim. Afinal de contas, eu já estava em Cristo, né? Estava confortável. Porque vocês não vieram antes. O senhor Ni sabia que o pai dele estava no inferno. O pai dele é quem ele amava. E quantas pessoas, talvez nesse exato momento, estão descendo ao abismo porque não ouviram o evangelho. Talvez gente até que a gente conheça. Gente que a gente teve oportunidade e tem oportunidade de falar do Jesus daqui, da palavra. Por isso, amados irmãos, nessa noite, mais uma vez, o que o Senhor Jesus ele está nos dando a oportunidade é de olharmos para nós mesmos. Não é olhar para o outro, é olharmos para nós. Nos avaliarmos à luz da palavra, não é da outra igreja, não é do outro, à luz da palavra. Mediante a isso, nos arrepender. Nos arrependermos do nosso mau caminho, do nosso egoísmo. Todo aquele que nasceu em Cristo não pode viver para si mesmo. E muitas das vezes, nós temos vivido para nós mesmos. Lembre-se, vai haver, tão certo como vocês estão me vendo aqui, haverá prestação de contas de cada um de nós pela missão que nos foi dada, pelo que nós fizemos no que diz respeito a essa missão. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Eu vou prestar contas pela missão que eu recebi. Mas você vai prestar contas pela missão que você recebeu. Deus não vai me cobrar aquilo que Ele não me mandou fazer. Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não determinou que você fizesse.
mas aquilo que você sabe que precisa fazer e não fez. É muito importante a gente começar a pensar nisso. Um dia, melhor, esse dia vai chegar. Esse dia de sermos julgados pelas nossas obras vai chegar. Vai chegar. Então, certo como vive o Senhor, esse dia vai chegar. Para mim, individualmente diante do Senhor, da mordomia no qual Ele me colocou, mordomia no sentido de ser mordomo, ou seja, que cuida daquilo que não lhe pertence, de algo valioso que não lhe pertence, quanto cada um de vocês individualmente. Desde o pequenininho, desde a criança que tem entendimento, até o mais velho aqui, membro dessa congregação e de qualquer outra congregação. Todos nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nos foi mandado fazer. Então, por que vocês não vieram antes? Fica aqui a pergunta. Tem um monte de gente se perdendo por aí. E o que é que nós temos feito com esse evangelho? Como foi dito aqui pela irmã Rosana, canções maravilhosas, lindas, louvado seja Deus por isso. Mas o que a gente tem feito com essa maravilhosa graça? A gente tem guardado só pra gente? É minha. Eu achei, é minha. Eu fui alcançado, é minha. Não passo para mais ninguém. Igual aquela criança, sabe? É meu. Ainda faz boquinha, é meu. É assim que a gente tem feito? É meu. Abraça e não larga mais? Não, a gente precisa compartilhar. Eu louvo a Deus por estar falando isso aqui. Porque é uma oportunidade que nós temos para refletirmos no que diz respeito à forma como nós estamos nos comportando. E nos enxergando culpados. E nos enxergando falhos. Ainda há como mudar. Ainda há como nos arrependermos e nos voltarmos para Deus em arrependimento. Ainda há. Cada um de nós, a começar por mim. Cada um. Que naquele grande dia ninguém venha nos acusar de omissão. Nenhuma alma prestes a se perder venha dizer, ele nunca me falou dessa forma. E nem o próprio Deus. Por que você não falou? Se você sabia. Mas que nós possamos, naquele grande dia, mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo tanto conhecimento, o Senhor olha para nós, olha, você se esforçou, você foi obediente, você foi até eles. Alguns não quiseram, outros vieram por intermédio da sua vida, do seu ministério. Eu quero ouvir isso. Eu não ouvi. Por que você não foi? Você sabia que era para ir. Curva sua cabeça.